Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje ainda no subtema do capítulo 2, que é Espírito e Matéria, na questão do Livro dos Espíritos, que é a 27, que diz aqui o seguinte, muito importante essa questão. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, sob certo ponto de vista, se possam classificar o fluido universal como um elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do espírito de produzir infinita variedade das coisas de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a matéria, que a gravidade lhe dá. Muito bem. Então, nós temos aí, bem claro, que há dois elementos, espírito e matéria. Só que, para o espírito se conectar, se acoplar à matéria, é necessário um elemento intermediário, que é o fluido universal. E poderíamos dizer que é o princípio da matéria. Mas é independente a ela. Sem esse fluido universal, a matéria se desorganizaria. Não haveria esta unidade. Esse fluido universal é como se fosse o cimento que liga toda esta engrenagem. Então, é ali que tem o princípio. O espírito, ele está sempre envolvido por este fluido universal. Aliás, é a origem da matéria. A origem da matéria é o fluido universal. Então, o espírito está sempre envolvido por esse fluido. Porque se ele não estivesse, seria muito difícil o espírito ser alguma coisa. Porque para ser, ele depende desse princípio que dá realidade a todas as coisas do universo, que é o fluido universal. Então, isso é sumamente importante, porque dá para perceber
que na estrutura íntima da matéria, no átomo propriamente dito, dá para se perceber que há uma inteligência, ao ponto de nós falarmos, como já falamos, que a matéria é inteligente, mas ela é inteligente porque tem esse princípio da inteligência, esse elemento inteligente. Mas esse elemento inteligente, esse princípio inteligente, necessita desse fluido universal para que, aí sim, ele possa utilizar a matéria inerte, essa matéria que não é inteligente, e a partir daí sim, a intelectualizá-la. Aí sim, aí as coisas funcionam. Então, isso é muito importante para a gente ter essa noção desse fluido universal. Ele é sumamente importante para que nós possamos entender toda essa engrenagem universal. Sem ele fica muito difícil. Nós vamos a uma outra questão, que é a continuidade dessa, a 27A, que diz o seguinte: ser esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade? E os espíritos respondem: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que está mais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, aí entra uma outra questão sumamente importante, que todas essas combinações da química universal precisa desse elemento, que é básico. Sem ele, não dá para realizar toda esta alquimia universal. É com este elemento que se tem todas essas equações dessa matemática divina, aonde nós temos esse resultado matemático perfeito em tudo e em todos. Então, a eletricidade e o magnetismo, que é muito importante para nós e que está presente basicamente quase em tudo, são ainda variações desse fluido universal. Então, é muito importante a gente ter essa noção que nós poderíamos dizer, matematicamente falando, que esse fluido universal seria, na verdade, o elemento primeiro, o um, de todas as construções que viriam depois. Sem ele, não é possível realizar cálculo nenhum. Então, é o fluido universal que está basicamente como fiel da balança. Se de um lado nós temos a matéria, o outro o espírito, o fluido universal é o equilíbrio da onde surge esta interação, essa sincronia perfeita entre espírito e matéria. Obviamente, acima de tudo, está Deus. Temos a balança aonde nós vamos verificar, né? Apesar de todas essas coisas, de toda a calibragem de tudo isso, etc, etc. Mas por trás disso tudo, há aquele que inventou essa balança, esse tripé que sustenta toda a realidade universal. Nós vamos ficar por aqui, voltamos uma outra hora. Lembrando que curtam nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal, visualizem. É muito importante essas visualizações, para que a gente possa prosseguir estudando a doutrina espírita de forma mais produtiva. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado a vocês e voltamos a uma próxima. Obrigado.